Olá, alunos do 8º ano, professora Aldaci, professora de História, novamente aqui com vocês, com aulas remotas, como vocês foram avisados. Então, como já concluímos o capítulo 1, estamos cientes, né, do que se trata. Nós estudamos passo a passo sobre o iluminismo, falamos dos seus pensadores, de alguns pensadores do iluminismo, né, e hoje nós vamos trabalhar outro capítulo, que é o capítulo 2, que fala sobre revoluções na Inglaterra, lá na página 18. Então eu gostaria que vocês pegassem o livro de vocês para acompanhar essa videoaula, ok? Então, gente, nesse capítulo que vocês vão ver nessa videoaula, nós vamos estudar política e sociedade na Inglaterra do século XVI, certo? A monarquia e parlamento do século XVII. Nós vamos estudar a era de Cromwell, a deposição do Ricardo Cromwell e a volta da monarquia. Então, a Revolução Gloriosa de 1688, certo? E o significado dessa revolução. Então, eu gostaria que vocês pegassem o livro de vocês, não esqueçam disso, para poder acompanhar melhor essa videoaula, certo? Conto com vocês, tá bom, gente? E fica uma atividade para vocês no final ao término desse conteúdo, página 27, 28, 27 e 28. Certo? E na próxima aula nós faremos uma revisão do conteúdo e corrigimos as atividades, certo? Então, tenha um bom final de semana. E vamos ao vídeo. Vamos dar continuidade ao assunto que a gente parou na aula passada, certo? De acordo com o livro didático. Tá? Espero que todos estejam com o livro didático na mão nesse momento, para acompanhar junto comigo sobre o capítulo 2, como vocês estão vendo aqui, tá? Capítulo 2, Revoluções na Inglaterra. Bem, para a gente dar início a esse tema, nós temos que perceber o seguinte: na página 19 vai falar o seguinte, sobre a política e sociedade na Inglaterra no século XVI, tá? No século XVI, a Inglaterra era absolutista. Se vocês não lembram, absolutista é quando apenas o rei mandava. Só existia o rei. O rei era quem mandava, tá? Não existia o parlamento. Lembre-se, parlamento é onde tem os deputados, onde tem pessoas que estão lá para ajudar a governar. Não, aqui era só o rei. Quem era o rei no tempo? Claro, ela, a grande, a rainha Elizabeth I, como vocês estão vendo aí na página 19, tá? A Inglaterra era uma grande potência econômica e naval. Nos mares só dava ela. Nenhum outro país conseguia derrotar a Inglaterra nos navios, nos mares. Ela era indestrutível, certo? E nesse tempo também, nesse século, aconteceu uma coisinha que vai ser bastante importante mais na frente, que é o quê? A burguesia, ó, enriqueceu, ganhou dinheiro. Vocês sabem quem é a burguesia. Não vou nem repetir aqui, tá? Vocês sabem. A burguesia enriqueceu, ganhou o quê? Din-din, funfa, dinheiro. Isso vai ser um calo no sapato, viu? Vocês vão perceber. Então, como vocês podem ver aí na página 19 e 20, finalzinho da 19, começo da 20, a agricultura na Inglaterra, ela deixou de ser de subsistência, certo? De subsistência, ou seja, as pessoas plantavam, colhiam, comiam apenas. E essa agricultura deu lugar à agricultura comercial. Como assim? A agricultura agora não para comer, ou plantar, colher e comer, e sim plantar, colher, vender. Ou nem plantar. Por que nem plantar? Porque naquela época as indústrias estavam começando a aparecer. A Inglaterra estava começando a se fortificar na criação, na produção de tecido, roupa.
E naquela época, a matéria-prima para roupa é o quê? Lã. Lã vem da onde? Ovelha. Então, o que os donos de terrenos faziam? Pegava as pessoas, botou para correr, os camponeses, fechou tudo, como vocês podem aqui, ó, apareceram o que? Os cercamentos. Cercamentos vem de cercar. Ou seja, fechou tudo, cercou, colocou a ovelha lá. Para quê? Para dar as ovelhas da lã, vender a lã para as fábricas. Isso dá o quê? Din-din. Por isso que acabou a agricultura de subsistência e deu início à agricultura de comercial. Certo? E daí, professor, e essas pessoas que foram expulsas das suas terras ou foram expulsas das terras dos donos, os camponeses, aconteceu o que com eles? Tiveram que ir para um único lugar, para as cidades. Com isso, houve uma superlotação das cidades. Vocês vão ver no próximo capítulo, no capítulo 3, no que isso deu, no que essa superlotação deu, tá? Então, passado isso, superado o século XVI, vamos dar início ao turbulento século XVII. Logo na capa a gente tem lá, monarquia versus parlamento. Professor, e o absolutismo? Lembra que eu falei para vocês lá no começo que a burguesia ganhou dinheiro. Quem tem dinheiro tem o quê? Poder. Se tem poder, ele vai usar esse poder. Então, o que foi que o parlamento fez? O que foi que a burguesia fez? A burguesia foi lá e deu início a um parlamento. Que era o quê? As pessoas se juntavam e votavam para algo. Ou seja, para ajudar a governar o país. Isso aconteceu de fato quando houve o quê? A morte de Elizabeth I. E seu primo Jaime se tornou rei. Foi então que a burguesia foi lá e começou a ganhar poder. Ou seja, se ela tem poder, nesse poder deu início ao quê? A uma grande oposição ao rei. Grande oposição no parlamento inglês. Ou seja, o parlamento inglês brigou com quem? Com Jaime. Jaime era quem? O novo rei. Certo? E essa oposição se dava mais por conta do quê? Da religião. Lembre-se, religião é algo que a gente deve se discutir. Tá? Onde a burguesia, olha aqui de novo a burguesia, povo rico, seguiu o puritanismo, certo? Enquanto a nobreza, que eram os reis, os lords e tudo mais, seguiu o anglicanismo. Professor, qual a diferença aí? Por que eles brigavam? Porque é o seguinte, o puritanismo, eles acreditavam mais na Bíblia, certo? Eles acreditavam que apenas a Bíblia tinha a verdade, certo? E não tinha tipo um líder supremo, digamos assim, que nem tipo tem o Papa. Não tinha isso. Já no anglicanismo, quem era o líder era o próprio rei. Então, além de ser rei das pessoas normais, ele era o rei também da religião, certo? Tinha essa discussão, tá? Por isso aí, a burguesia era puritanismo e a nobreza do anglicanismo. Tinha esse choque, certo? Só que o parlamento, ele também estava dividido não só pela religião, mas o parlamento estava dividido o seguinte: existia a Câmara dos Lordes, Lordes vem do que? Da nobreza, como eu falei, representado por quem? Pela, muito bem, alta nobreza. Já a Câmara dos Comuns era representada por quem? Pela burguesia, ou a gente. Mas esse termo aqui eu não uso muito não, depois vocês vão entender bem, mas eu vou usar melhor burguesia, tá? No que isso deu? Jaime viu que as pessoas não estavam tão aceitando a burguesia, não estavam aceitando sua religião, estavam tendo oposição. O que foi que ele fez? Cara, o rei aqui sou eu, então quem manda sou eu. Então o que foi que ele fez? Jaime então impôs todos os súditos, ou seja, todas as pessoas a seguir o anglicanismo, como vocês estão vendo aqui, ó, anglicanismo, tá? E além dele obrigar todo mundo, obrigar, não era pedir não, ei, por favor, não, obrigar todo mundo a virar a religião do anglicanismo, ele também criou novos impostos. Cara, uma coisa que deixa os burgueses putos
é perder dinheiro. Eles gostam de ganhar dinheiro e não perder. Só que Jaime foi lá e aumentou os impostos. Além de aumentar, ele ainda botou mais impostos. Como vocês vêem aqui, ó, criou mais impostos e aumentou os que já existiam. Aí deu merda. Aí que o parlamento disse, não, lembrando, o parlamento da parte burguesa, disse, não aceito. Isso não é comigo. Perder dinheiro, Beleza, eu posso até rezar a sua religião aí, mas perder dinheiro, aí não dá certo. Então, Jaime disse o seguinte, se vocês não querem, quem manda sou eu sou o rei. Então Jaime, que era o rei, então mandou fechar o parlamento e dar início ao novo absolutismo. Ou seja, agora ele não precisava mais do parlamento em si para governar, ele era absoluto. Professor, o parlamento deixou de existir? Não, ele só apenas perdeu o poder. Certo? Apenas foi um mistura e não servia de nada, estava lá só de fachada. Só dizia que tinha. Certo? Então, Jaime se tornou um rei absolutista. Só que um reinado, ele não dura para sempre, né? O rei morre um dia, né? Então foi aí que, quando Jaime I morreu, quem tomou seu lugar foi o sucessor e filho, que deu continuidade ao absolutismo e à dinastia Stuart. É o nome deles lá que eles usavam para colocar, dinastia tal, dinastia não sei o que. O nome deles era dinastia Stuart. Como vocês podem ver na página 21. Carlos, ele seguiu à risca o que o pai dele fez. O que foi que o pai dele fez? Criou novos impostos, não foi isso? Aumentou os que já tinha. Carlos foi lá e disse, beleza, vou criar mais outros impostos, certo? E conceder monopólio a alguns grupos da burguesia. Professor, não entendi. Bem, é o seguinte, Carlos, ele fez novos impostos, ou seja, já era ruim para a burguesia, já estava lascando o bolso deles. Além disso, ele pegou um grupinho deles, a panelinha dele lá e disse, galera, seguinte, só quem vai poder vender roupa agora é vocês, outra pessoa não vai. Isso é monopólio. É igual aquele exemplo do posto de gasolina na cidade só que eu falei. Você tem uma cidade pequena e tem apenas um posto de gasolina. Onde é que você vai abastecer? É isso mesmo, apenas aquele posto de gasolina. Isso é monopólio. Mono quer dizer um. Pólio, vendas, empresas, produtos, coisa do tipo. Então, monopólio. E isso enfureceu muito o resto da burguesia, porque ele estava ajudando uns e não aos outros. Certo? Então, o que foi que a burguesia fez? Se opôs a ele. E com a oposição no parlamento aumentou, tá vendo? Ó, o parlamento ele não deixou de existir, ele apenas encolheu. Só que como o Carlos estava perdendo força, o parlamento foi lá e voltou a se erguer, aumentou. E Carlos, com raiva disso, porque ele era o rei, não queria que o parlamento aumentasse, foi lá e tentou invadir o parlamento, certo? Igual ao seu pai, só que não deu certo dessa vez. Os burgueses lá com raiva não queriam mais se submeter às ordens de Carlos, do rei, fugiram, criaram um exército e foi aí que deu início então à Guerra Civil Inglesa, entre os anos de 1642 e 1649, certo? Essa guerra contra quem? Civil. Vocês lembram, guerra civil é entre o mesmo país, pessoas do mesmo país dentro do país, tá? O rei, que era Carlos I, junto com seus babão lá, contra a burguesia, certo? Que não queria receber ordens do rei, que era o parlamento que existia, tá? Então aqui a gente tem uns quadros para melhor exemplificar. Os grupos sociais que existiam naquela época, de um lado, tinha o rei, certo? Que era Carlos I. Tinha a alta nobreza, que era os babão. E tinha a burguesia monopolista, que é os outros babão. Lembra que eles ajudavam um e não aos outros? Pronto, o que eles ajudavam virou babão e continuou. E a religião deles era qual? Anglicana ou alguns católicos. Mas a maioria, em grande parte, era anglicana. Do outro lado, certo? As outras pessoas, os outros exércitos, era quem? O parlamento, certo? O parlamento constituído por quem?
por uma burguesia comercial e manufatureiras. Era o restante da burguesia. Tem a gente, como eu falei para vocês, e tem o yeoman, mas isso não importa tanto, como eu disse a vocês. Eu quero mais saber da burguesia, tá ok? E a religião deles era puritanismo ou presbiterianos, desculpa aí, quase não falo, que era contra o catolicismo e o anglicanismo, tá, gente? Esse quadro tá mais ou menos simplificado para vocês, um contra o outro, tá? Guerra civil. Então, numa guerra civil, tem que sair um vencedor, nunca vai acabar empate. Ou um ganha, outro perde, ou vai ter que ter isso. Quem foi que ganhou? Claro, foi o parlamento. Só que ele teve uma ajudinha de uma pessoa muito inteligente. Quem foi esse? Foi o chamado Oliver Cromwell. Oliver Cromwell, ele era o líder, certo, dos burgueses. Ele se tornou líder lá na guerra civil, foi lá, apareceu, cara, vamos lá, vou liderar, vou ajudar vocês a derrotar o rei. Então ele, junto com os burgueses, né, venceram a guerra civil, liderados por quem? Pelo deputado Oliver Cromwell. E foi aí então que deu início o quê? A era Cromwell, certo? O que foi que aconteceu com o Carlos I, o rei? Foi só condenado à morte. Pegou a guilhotina e cortou a cabeça dele, certo? Para nunca mais aparecer outro rei e querer fazer o que ele fez, certo? Matou logo. Então foi aí que Cromwell, que era o líder, né, se tornou o líder do governo, ou tipo fosse um presidente, entre aspas, lá do governo. Não um rei, um presidente, porque o parlamento estava no poder, entendeu? Certo? Cromwell, lembre-se dele, vai ser bem importante. Então, Cromwell, como ele virou o líder do país, ele foi lá e reestruturou o país, ou seja, mudou algumas coisas. Derrotou os inimigos que faltavam, certo? Confiscou a terra da igreja anglicana. Vocês lembram que a igreja era muito forte, né? Que o rei e a igreja era a mesma coisa. Então foi o que ele fez. Ele pegou as terras da igreja, vendeu tudo a quem? Aos seus aliados. Você não é besta, né? E claro, bem baratinho. Fez os atos de navegação, que eu quero que vocês leiam aí no livro de vocês, na página 23, certo? Página 23, tá ok? Tem lá os atos de navegação, isso é bem importante. Só que é o seguinte, quando a pessoa tem poder, ele quer mais, ele quer sempre mais, ele não está contente com o que já tem. Então foi aí que Cromwell, como eu falei aqui, ó, com grandes poderes, Cromwell se tornou o cargo hereditário e vitalício. Professor, o que isso quer dizer? Hereditário é que o cargo agora não seria mais posto a um voto. Ah, a população escolheu esse, bota lá. Não, seria igual ao rei. Depois do rei, quem é o rei? Claro, o filho dele, certo? Então hereditário é isso, do pai para filho. E vitalício quer dizer para o resto da vida. Vitalício, resto da vida. Ou seja, Cromwell ficou tão ambicioso que ele queria se tornar um novo rei. Botou seu cargo hereditário, ou seja, seu filho iria governar, e vitalício, para o resto da vida seria assim. E quando ele morreu, claro, quem tomou o poder foi o seu filho, o sucedido por Ricardo, filho de Cromwell. Que era quem? Seu filho, né? Como falei para vocês, hereditário. Estão vendo aqui, ó? Hereditário. Tá? Só que o seguinte, o parlamento já matou um rei, não gostava disso. E o que eles fizeram com Ricardo? Foi lá e disse, Ricardo, é o seguinte, a gente não quer isso, você está querendo subir o poder demais na sua cabeça. Então foi o seguinte, nós parlamento, vamos botar você para correr, vamos chamar Carlos II, que é o filho do Carlos I, lembra lá? Ele vai ser nosso aliado, aí ele vai ficar sob nossa tutela, nós vamos mandar no rei. Nós quem? O parlamento. O parlamento pensando que ia mandar em quem? No novo rei. Professor, você acabou de dizer que o parlamento não queria rei? Por que isso agora? Seguinte, gente. Quando a população se acostuma com algo e passa a viver outra vida, eles ficam meio perturbados.
Então a população queria um rei, queria uma pessoa para ser líder, queria uma pessoa lá para mostrar a eles. É igual acontece hoje. Hoje tem a rainha da Inglaterra, mas ela não manda em quase nada. É tipo isso. Então foi o que o parlamento fez. Pegou o filho de Carlos I, disse, ó, tu vai ser o rei. É, mas quem vai mandar é nós parlamento. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. Só que, meu Deus do céu, Carlos, filho do Carlos I, ele não ia aceitar isso tão fácil. Carlos II, então, tentou promover a volta do absolutismo, mas não conseguiu. Tá? Ele tentou, mas não conseguiu. O parlamento não deixou. Por quê? Porque o parlamento tinha as ordens, o parlamento tinha um exército e não deixou fazer isso. Deixou ele como rei? Deixou, mas não deixou ele como rei absoluto, como centro. Com o passar dos anos, Carlos II morreu e deu sucessor também ao seu filho. Ó, corta isso. Com o passar dos anos, Carlos morreu, né? E quem sucedeu o trono foi o seu filho, que também era tutelado, que também era mandado pelo parlamento. Só que Jaime, ele fez igual ao pai. Ele tentou invadir, tentou acabar com o parlamento, tentou voltar o absolutismo. Mas ele também não conseguiu. Aí o parlamento, de saco cheio, disse, cara, a gente tem que dar fim nisso aqui. Os reis aí estão querendo botar nós para correr, não dá certo isso não. Vamos fazer o seguinte. Foi então que o parlamento tomou uma providência. Que providência foi essa? O parlamento juntou as tropas e destronou Jaime II. Ou seja, juntou as tropas, chegou lá no palácio e disse, corre, cai fora. Se não cai fora, morre. Então Jaime II não queria morrer, né? Ó, deu-lhe na pipa. Quem o parlamento colocou em seu lugar? Colocou o seu genro, Guilherme de Orange, que era o príncipe lá da Holanda, que não tem nada a ver, mas tomou poder. Só que aí tem um porém, o parlamento não foi besta, fez o quê? Antes de ser coroado, Guilherme de Orange teve que jurar obediência. Não era mais só dizer, ah, beleza, eu aceito. Não, agora ele tem que jurar na frente de todo mundo, obediência à Declaração de Direitos. É o que acontece hoje. Quando a rainha da Inglaterra morrer, o novo rei terá que jurar obediência à Declaração de Direitos. Que direitos são esses? Direitos até para obedecer ao parlamento, a seguir a regra do povo. Não ser absoluto. Vemos aqui que no começo quem mandava no parlamento era o rei. O rei estava acima do parlamento. Só que o parlamento foi ganhando força, e agora está acima. Ele manda no rei. O rei não tem mais autonomia, não é mais absoluto. Quem manda agora é o parlamento. E isso existe até hoje. Tá? Isso é bem importante.